Hello, hello! Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais uma aula da série Aula de Inglês Eli Sato. Como que acelera o nosso aprendizado no inglês? Como que acelera esse processo? Eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Então, primeiro de tudo, gente, é preciso desenvolver as 4 habilidades ao mesmo tempo, né, Marco? 4 habilidades ao mesmo tempo. Que habilidades, Eli? Vamos lá, gente. Quando você vai aprender uma língua nova, qualquer que seja, ok? E eu tive muita clareza disso quando eu fui tentar. Quando eu tentei aprender japonês, sem muito sucesso. Mas, enfim, quando eu fui tentar aprender japonês, que eu tive muita clareza disso. Até então, depois de estudar 10 anos de inglês nos métodos tradicionais, eu não tinha essa clareza. Então, talvez você que está estudando nos métodos tradicionais, que está estudando sozinho, né? Ou que está tentando estudar em algum curso online sem resultados, talvez esteja aqui o seu primeiro grande problema. Que habilidades são essas? Ora, você vai aprender uma língua nova, você tem que aprender a ler, a escrever. Faz sentido? Você tem que aprender a falar e você tem que aprender a ouvir. Treinar o ouvido para ouvir e entender aquela língua nova. São 4 habilidades que você precisa desenvolver ao mesmo tempo. Por que eu tive essa clareza com o japonês? Porque o japonês usa aquelas figuras para escrever. Então, como que começou meu aprendizado? Por elas. Eu aprendi a escrever primeiro. São 3 tipos de letra: hiragana, katakana e kanji. Eu aprendi as 2 primeiras mais simples, obviamente, e comecei a aprender o kanji, que tem mais de 11.000 figuras diferentes, com significados diferentes. E quando você combina os kanjis, eles podem mudar a pronúncia e o significado. Não é desse mundo, não. Mas, enfim. Então, o que eu aprendi? Primeiro, a escrever o kanji. As letras, né? A escrever as letras. E aí eu ia pra rua e tentava ler as letras. Na maioria das vezes eu acertava, mas quando estava combinada com outras coisas, eu não sabia, não fazia ideia do que estava falando. Eu lia de um jeito e estava errado. Então o pai começou, peraí, não, eu tenho que aprender a desenhar o negócio, eu tenho que aprender a ler o negócio, eu tenho que aprender a pronunciar o negócio. Porque, por exemplo, tem um quadradinho com uma cruz dentro, assim, que é... O que era mesmo? Tá, acho que é tá. Que quer dizer tipo arrozal. A gente posso estar completamente errada, tá bom? Não é tá, é tambor. Enfim, eu falei que eu tentei, não consegui, sem sucesso. Mas enfim, ele significava arrozal. E aí, só que quando ele estava lá na placa do trânsito que eu via, ele falava, arrozal. Não tinha aquele significado. Não tinha nem aquela pronúncia. E eu falava, como assim? Foi isso que eu aprendi ali quando eu tava escrevendo o negócio, entendeu? Então, assim, qualquer língua... Eu só tive essa clareza aprendendo japonês. Eu estudei 10 anos frequentando uma escola de inglês considerada a melhor da cidade. Meus pais lá, suando a camisa para fazer esse investimento em mim. 10 anos. Só que eu cheguei lá no Japão e não conseguia falar inglês. E falar inglês não é repetir professor. Isso eu fazia em sala de aula. Falar inglês não é ler o livro em voz alta. Isso eu fazia em sala de aula durante esses 10 anos que eu frequentei. Falar inglês é você produzir o conteúdo aqui e verbalizar. Meu cérebro não sabia fazer isso. Eu começava a juntar as palavras aqui e ficava tipo... E não saía, travava. Alguém se reconhece aí? E aí, eu não falava, e quando as pessoas falavam comigo, eu não entendia. Como assim, Eli? Você não estudou por 10 anos? Eu estudei por 10 anos, mas sabe quantas vezes eu ia pro laboratório para treinar o meu ouvido? Só depois do lado 5º, 6º ano, ia lá uma vez por mês, no máximo, e ficava 10 minutinhos lá, tipo, ouvindo um áudio e tentando completar o exercício. Era isso. E a gente não tinha internet, não tinha esse monte de acesso, né? A filmes, a séries, a nada. Então, era isso. Eu nem sabia que eu não entendia inglês, porque eu não ouvia inglês. Quando eu cheguei no Japão, que eu conheci pessoas nativas da língua inglesa,
né, americanos, irlandeses, canadenses, australianos, que eles começavam a falar comigo, eu falava, caraca, foi isso que eu estudei, não. Acho que enganaram meus pais, né? Porque não tô pegando, não. Então, gente, o que acontece? Você precisa desenvolver as 4 habilidades. O que geralmente acontece? Me corrija se eu estiver errada. Nas escolas, você aprende a escrever, né? A copiar do quadro, a preencher as coisas no livro, a escrever. Você aprende a ler e basicamente é isso. A gente fala em voz alta o que o professor tá falando e ouve o que o professor tá falando, mas é isso. E a gente acha que tá super uau, aprendendo tudo que a gente tem que aprender. Era a minha impressão, depois de 10 anos estudando inglês. Eu manjo muito inglês. 10 anos estudando. E sabe qual que era a minha régua? Quando eu ia pra minha escola normal, eu tirava só 100 no inglês. Eu conseguia responder tudo que o professor perguntava, porque eu já estava estudando antes. Então, assim, ó, meu inglês é top. Eu tenho inglês. Eu falava, eu tenho inglês. Eu só me toquei que eu não falava inglês, que eu não entendia inglês, quando eu cheguei no Japão, quando eu tive contato com pessoas de fora. Eu falei, caramba, acho que não foi bem isso que eu aprendi, não, né? Então, você precisa desenvolver as 4 habilidades ao mesmo tempo. E, gente, a gente começa a acreditar, estudando em métodos tradicionais, que se você não consegue falar inglês assim fluentemente, é porque você não estudou o suficiente. Não, então é que você não aprendeu tudo que você tem que aprender para falar inglês. Se você ouve um filme, uma série e não entende tudo, o professor te faz acreditar que é porque você não estudou o suficiente. Ô, filho, vai estudar, você tá se dedicando? Ah, por isso você não entende o filme. Tipo, a gente começa a acreditar que de tanto estudar inglês, de tanto colocar conteúdo para dentro, em algum momento a gente vai começar a falar inglês automaticamente. De tanto colocar conteúdo para dentro, em algum momento automaticamente a gente vai começar a ouvir e entender tudo em inglês. Só que não, minha gente. O ouvido, a fala, tem que ser desenvolvido tanto quanto a leitura, a escrita. E ó, peraí que eu tô com vontade de espirrar. Segura aí. Vai passar? Ou eu vou ter que espirrar ao vivo? Acho que não, acho que vai passar. Então, minha gente, seguinte, você precisa desenvolver as 4 habilidades desde o primeiro dia de estudo. Você desenvolve tudo junto. E sim, devem ser desenvolvidas em cima de uma base sólida de gramática. Gente, curso decoreba, quem aí já caiu nessa furada? Gente, não caiam nessa história de você só precisa conseguir falar, você não precisa de gramática. Gente, hello! Imagina o que seria de você se você não soubesse nada da gramática do português. Você conseguiria se comunicar, sobreviver? Acho que isso é igual eu em japonês. Eu não passo fome, entendeu? Até consigo me virar. Agora, me comunicar com eficácia, no meu trabalho, conseguir expor minhas ideias, conseguir defender minhas ideias, meus pontos de vista, conseguir fazer uma reunião para o meu time de liderados, conseguir participar de uma reunião com os meus gestores, com os meus líderes? Não. Então é isso que você quer? Ser um analfabeto funcional? Você até se vira, mas mal menos? Não dá. Então, sim, você precisa dominar os fundamentos da gramática do inglês para conseguir ser fluente em inglês, para usar o inglês com eficácia. Ok? Cursos decoreba. Daí tem gente que chega assim e fala, olha, você não precisa de gramática. Vem cá que eu vou te ensinar as frases prontas. É só decorar que vai dar tudo certo. Aham. Não vamos nem para ambiente profissional, vai. Porque não tem como, né, um livro ou uma pessoa imaginar todas as frases que você precisaria para defender suas ideias no ambiente profissional, numa reunião de trabalho. Mas vamos puxar para trás? Restaurante, né? Não tem isso? Olha, viagem, você vai precisar dessas frases. Restaurante, você vai usar essas frases. Gente,
você ter um lembrete, ok? Você achar que você está aprendendo inglês, decorando frases prontas, para situações imaginadas prontas, e achar que na vida real não vai sair do script, mas daí é muita inocência, né? Não vai acontecer isso, ok? Porque a primeira vez que você for para um restaurante, mas pode acreditar que até a terceira frase do garçom, do maître que te atender, já saiu daquele script, ok? Então não é a solução ficar decorando frase pronta e haja memória, né? Tem alguém aí que sente assim, ai meu Deus, acho que eu estou ficando velho porque minha memória está ficando tão ruim, né? Ok, então, desenvolver as 4 habilidades em cima de uma base sólida de gramática é a primeira maneira de acelerar o seu processo de aprender inglês, de ser fluente no inglês. Segunda maneira, técnicas ELIBU. São as técnicas que eu desenvolvi para você desenvolver sua habilidade de ouvir e entender inglês e de falar inglês com propriedade. Tem muita gente falando aqui no chat do YouTube como que eu perco medo de falar inglês, como que eu perco a vergonha de falar, porque tá falando errado, Edivânia. Sabe como que eu falo para os meus alunos? Porque é claro que você vai falar errado, óbvio. Ninguém que é fluente no inglês começou a falar inglês da noite pro dia perfeitamente. Isso não existe. Tá bom? Então, ninguém começa da noite pro dia falando corretamente. Então eu tenho que falar errado com outras pessoas? Não necessariamente. Isso é arriscado, porque você não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Ela pode rir da sua cara, te traumatizar. Ela pode te corrigir grosseiramente, te traumatizar. Ela pode ficar com uma cara assim, tipo... O que você tá falando que isso não é inglês, não? Vai te traumatizar. Então, não. Os meus alunos falam sozinhos em voz alta. Mas tem que ser em voz alta, Eli? Claro, porque se você pensar o que você tem que falar, vai sair bonitinho. Agora, se você falar de fato, talvez não saia tão bonitinho, saiam uns barulhos estranhos, porque a gente precisa acostumar nosso corpo para falar inglês, para ouvir e entender inglês. Então, o primeiro passo é treinar em voz alta sozinho mesmo, ou num ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Com amigo, com marido? Não, porque eles não têm didática para te ouvir. Pode ser que eles te corrijam. E aí você vai ficar, ai meu Deus, ele já me corrigiu sobre isso. Ai, acho que não é assim que fala, não. Ai, como que era mesmo? Não, eu não posso falar errado de novo. Ai, acho que não vou falar, não. Te bloqueia, te traumatiza, tá bom? O que é um ambiente seguro? Por exemplo, nós temos o Clube Eli Sato de Conversação, justamente para te dar confiança e segurança para trocar em inglês com outras pessoas. Tá? Então, isso é um ambiente seguro, onde ninguém vai dar risada, onde ninguém vai te corrigir rispidamente, ninguém vai ficar com cara de lagosta, tipo, o que você tá falando? Isso não acontece no clube. Lá tá todo mundo no mesmo barco, um dá força pro outro, um ajuda o outro, né? Para todo mundo conseguir se desenvolver junto, tá bom? Então, ou fala sozinho ou no ambiente seguro, nunca com outras pessoas, porque você pode criar situações que você vai se traumatizar e o efeito pode ser completamente contrário, tá bom? Então, técnicas ELIBU são técnicas que eu desenvolvi para você desenvolver sua habilidade de ouvir e entender inglês. Então, para a gente acelerar esse processo. Muita gente fala assim, eu só tô ouvindo música em inglês, ou eu fico ouvindo a rádio em inglês, ou eu só assisto filmes e séries em inglês. Mas você ficar ouvindo coisas em inglês sem nenhuma ação, passivamente, vai demorar anos para desbloquear o seu ouvido, tá? Então eu criei essas técnicas justamente para acelerar esse processo. É disso que a gente está falando hoje, como acelerar o aprendizado do inglês. 3. Ferramentas DM. Gente, lembra que eu falei de ambiente seguro? Lembra que eu falei que para você treinar seu inglês, falar inglês, é melhor que seja num ambiente seguro ou sozinho mesmo? Tá, acontece que você tá sabendo dessa informação agora. Muita gente já se
traumatizou. Muita gente já teve essa experiência de tentar falar o que aprendeu lá no livro, na sala de aula, e deram risada. E ficaram com uma cara assim, tipo... Ou então te corrigiram de uma forma, tipo, não é assim que fala, é assim, ó. Então vamos lá, ferramentas DM. Pode ser que você já tenha se traumatizado de alguma forma. A gente fala de trauma, mas tem vários níveis, né? Às vezes você foi falar com seu esposo ou com a sua esposa, que é nativo, né, de um país de língua inglesa, e eles ficaram com uma cara assim, tipo, não tô entendendo o que você tá falando. Ou você falou assim, vai, tenta aí falar inglês comigo que acho que vai dar bom. E eles falaram, você falou, não deu bom não, acho que eu não sei ainda. Então, isso são pequenos traumas que no conjunto da obra te falam assim, acho que inglês não é pra mim não, tá? Além disso, além de experiências passadas tentando ser fluente no inglês, o que mais acontece? Você saber que a fluência no inglês é importante para você. Outro probleminha que pode acontecer é que as ferramentas DM... O que é DM, Li? Desbloqueia sua mente. As ferramentas DM podem fazer por você. Você costuma procrastinar? Tipo assim, cara, eu sei que eu tenho que fazer academia para ficar forte, para ter uma velhice saudável, não ficar dependendo das pessoas, conseguir me locomover com autonomia. E aí, você faz os exercícios que você precisa fazer? Eu sei que eu preciso comer direito, tipo, não comer açúcar, não comer gordura, não comer fritura, não comer farinha branca, para ser saudável, para estar com os exames de sangue em dia, para ter disposição e energia, para manter um peso bom, né, para ficar magro. Você come tudo direitinho? Talvez não, talvez sim, talvez não. Por quê? Porque o seu cérebro está programado para economizar energia, minha gente. Para te poupar. Então, tudo que dá trabalho, tudo que é novo, tudo que é diferente, ele fala, será? Será que você precisa disso mesmo? Será que vale a pena esse esforço todo mesmo? Será? E aí, você acaba deixando de lado coisas importantes. E você se sente péssimo. Você fala... Eu sou um procrastinador, que droga. Eu sei que isso é importante, eu não tô fazendo. Mas, é seu cérebro, que é programado para te poupar, para economizar sua energia. Então, as ferramentas DM te ajudam a treinar o cérebro de acordo com o que você quer. Ser fluente no inglês rápido. A driblar o seu cérebro que está programado para te deixar no conforto, bem quentinho, bem gostoso e sem conquistar nada, para não gastar muita energia, tá bom? Então, ferramentas DM são super importantes para você conseguir driblar o seu cérebro, treinar o seu cérebro e se livrar de pequenos traumas que possam ter ocorrido em experiências passadas. Por fim, não menos importante, provavelmente você não teve isso no seu curso de inglês que você já frequentou. O GPS da fluência. Gente, lembra que seu cérebro é programado para economizar energia? Se ele não tiver muita... Quando eu falo seu cérebro, é claro que é você, mas é o seu subconsciente. Não é o seu consciente que sabe que você precisa do inglês rápido, que sabe que você vai ganhar mais se você tiver inglês fluente, que sabe que você vai conseguir aproveitar as oportunidades no exterior tendo inglês fluente. Não, é aqui, ó. Quem toma as decisões são o seu subconsciente, tá? Então, quando eu falo de o seu cérebro, treinar o seu cérebro, eu tô falando do subconsciente, que, por sinal, toma a maioria das decisões durante o seu dia. Eli, nem tomo decisão no meu dia. Sabia que você toma mais de 3.000 decisões por dia? E 60%, mais de 1.800 dessas, são, no subconsciente. Como assim, Eli? Sabe o famoso automático? Tava no automático, nem vi. Nem sei por que eu fiz isso. Tava no automático. Meu Deus, nem sei por que eu mandei essa mensagem. Nem prestei atenção. Tava no automático. Subconsciente agindo, tomando decisões no seu dia a dia. O que isso tem a ver com o GPS da fluência? O GPS da fluência é um mapa.
é exatamente o que você tem que fazer em cada dia da sua jornada para você ficar fluente no inglês. Tinha isso no seu curso? Você sabia exatamente o que você tinha que fazer em cada dia de estudo até ser fluente no inglês? Não, claro que não. Eles até falavam que não dava para saber, que dependia do seu ritmo de aprendizado, que dependia de você, que dependia do quanto você, sei lá, aprendia inglês. O seu cérebro, o seu subconsciente, que toma a maior parte das decisões do seu dia, precisa saber que tem começo, tem meio e tem fim. E que você vai fazer esse esforço extra para ser fluente no inglês por um período de tempo que você determinar. Dá para ser em 6 meses? Dá. Fazendo uma rotina de estudos por dia, todos os dias. Em 6 meses, um pouquinho menos, você está fluente no inglês. Mas você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você sabe exatamente o que você já fez, quanto você caminhou e exatamente o que você tem que fazer. Quanto falta caminhar até alcançar a fluência no inglês. Isso é imprescindível para você, de fato, ser fluente no inglês. Acelerar o seu aprendizado. O que acontece nas escolas de inglês? Você vai, se matricula, paga a matrícula, paga material didático, paga a mensalidade e começa a frequentar. Aí você tem aquele dia e horário fixo, você pega o carro, enfrenta o trânsito, vai até a escola, senta a bunda na cadeira, estuda lá por 45 minutos, vai para casa. No outro dia você volta, enfrenta o trânsito, tem que achar estacionamento, senta a bunda na cadeira, estuda aquela aula, vai para casa. E assim vai, 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos. E aí você fala, ai, acho que eu tô cansado. Quanto será que falta para ficar fluente no inglês? Aí você vai perguntar para a escola fala, olha, depende, cada aluno tem um ritmo. Cada aluno tem uma velocidade de aprendizado. Tem que continuar firme e forte. Você olha para trás e fala, acho que eu não aprendi muito não. Você olha para frente, não tem fim. Seu cérebro fala o quê? Tá louco, deixa disso. Ó, economiza energia, filho. Economiza energia, dinheiro, tempo, paciência e tudo mais. Muita gente que já estudou em métodos tradicionais acabou desistindo de estudar e nem sabia quanto tempo mais teria que estudar para ser fluente no inglês. Não só em métodos tradicionais, mas em cursos online também. Ok? E eu tive essa experiência. Eu me matriculei num curso online para fazer espanhol. E aí eu comecei o que eu imaginei que fosse a primeira aula, estava escrito lá aula 1. E aí depois de uns 7 vídeos da aula 1 e mais alguns exercícios da aula 1, que eu acabei em, sei lá, 5 dias, não tinha para onde, assim, eu falei, meu Deus, cada aula eu vou levar 5 dias? E quantas aulas são? Não dava para saber. Tá? Então você precisa dessa clareza, senão você não faz a jornada completa. Certo? Tá claro, minha gente? São 4 itens que você tem que ter nos seus estudos para ser fluente no inglês rápido. Então vamos retomar aqui quais são os 4 itens. Primeiro, desenvolver as 4 habilidades ao mesmo tempo. Segundo, você precisa de técnicas que acelerem o desenvolvimento do seu ouvido e da sua fala no inglês. Terceiro, você precisa de ferramentas que te ajudem a treinar a sua mentalidade, o seu cérebro, e a se livrar dos bloqueios que você pode ter criado durante suas tentativas mal sucedidas de ser fluente no inglês. Por fim, não menos importante, você precisa da clareza da sua jornada. Quanto já foi, quanto falta para terminar essa jornada, para ser fluente no inglês. Tudo bem? Eu falei para o Neymar que a gente ia fazer na prática o item 2, né? Essas técnicas que eu desenvolvi
para os meus alunos desenvolverem a habilidade de ouvir e de falar inglês, eu vou mostrar agora, tá bom? Vamos junto? Agora tem uma coisa, aqui é tudo na prática mesmo. Então, se você está assistindo essa aula e tem gente zanzando aí perto de você, sentado perto de você, andando para lá e para cá, chama essas pessoas para fazer essa aula junto com você. Por quê? A gente vai falar inglês em voz alta. Vai sair perfeito? Claro que não. Vai sair certo? Talvez. Vai sair muito bom? É pouco provável. Então, chama as pessoas que estão por aí perto de você para fazer essa aula com você. Senão, na hora de você falar inglês, você vai ficar com vergonha. E aí você não vai falar. E aí você não vai começar a desenvolver a sua habilidade de falar inglês hoje. Ok? Bora lá então? Chama quem tem que chamar. Vamos que vamos? Gente, eu peguei aqui um trechinho de um filme. A gente usa esse passo a passo dessa técnica nas etapas 3 e 4 das 6 etapas que tem no método Yes, tá bom? Então, você que está saindo do absoluto zero, você que não sabe nada, nunca estudou inglês, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Tá tudo bem, fica aqui comigo. O que não pode é falar, ih, tá muito difícil, deixa isso pra lá, depois eu vejo. Não, lembra? A gente precisa desenvolver as 4 habilidades desde o day one, desde o primeiro dia de estudo. É desde hoje mesmo. Aí ele, mas eu não entendo nada, eu vou ficar fazendo o que aqui? Abre os ouvidos, presta atenção. Nem que for para pegar a sonoridade do que está sendo falado. Eu não espero aqui que na primeira vez que você faça essa técnica, que você já saia entendendo tudo. Entendi tudo ali. Traduzi tudo. Ixi, tô ótimo. Claro que não. Se tivesse assim, você não precisa estar aqui, né? Quem é fluente no inglês não precisa estar nessa aula, ok? Então você vai, ó, abrir os ouvidos, prestar atenção e é isso, ok? Estão prontos? Deixa eu colocar meu fone. Bora lá, presta atenção. My mom always said life was like a box of chocolates. Forrest Gump. Ele fala meio pausadão, mas ele tem um accent meio puxado, meio, né, um pouco difícil de entender. E para quem está começando, para quem não tem o ouvido treinado ainda, costuma ouvir só um ruído, né? Tipo, é um barulho. E tá tudo bem. Pega o barulho, fica prestando atenção no barulho, tá bom? O seu corpo precisa acostumar com o inglês. Inglês não é português. Inglês não é o que você tá acostumado a ouvir todo dia, ok? Você precisa acostumar o seu corpo, tanto o ouvido quanto o seu sistema de respiração e fala, com o inglês. Então vamos ouvir mais uma vez o barulho? My mom always said life was like a box of chocolates. Ok, agora a gente vai fazer a conexão. O que é isso, Eli? A conexão é a gente usa uma partezinha do cérebro que a gente tem aqui, ó, que é responsável por conectar a forma da palavra com o som que ela tem. A gente fez isso a vida inteira, tá? Não é novidade, não. Agora é novidade fazer isso em inglês. Como a gente sabe disso, a gente vai usar isso para aprender inglês. Então, eu vou colocar na tela o que ele falou, né? Em amarelão, para você enxergar. Você vai olhar para a tela, para cada palavra dessa frase e prestar atenção no som de cada palavra, ok? E aí o seu cérebro trabalha. Ele vai criar novas redes neurais para conectar a forma da palavra com o som que ela tem. Então ele fala, my mama, é um jeito de falar mãe, my mama always said, sempre disse, que life was like, que a vida era como a box of chocolate, que é como uma caixa de chocolate. Vamos fazer a conexão? Presta atenção. My mom always said life was like a box of chocolates. My mom always said life was like a box of chocolate. Ok? Então vamos lá, continuando. My mom always said life was like a box of chocolates. Próximo, presta atenção. Só ouvidos atentos. You never know what you're gonna get. Never know what you're gonna get. Você nunca sabe o que você vai receber.
Então vamos fazer a conexão. Olha para a frase em amarela. You never know what you're gonna get. Presta atenção. You never know what you're gonna get. Ok. Então é assim que a gente treina o ouvido. Nas técnicas Elibu do método Yes, mais especificamente nas etapas 3 e 4, das 6 etapas que tem, tá bom? E aí tem um terceiro passo que você vai só fechar os olhos e ouvir novamente, prestando muita atenção principalmente naquelas palavras que não fizeram sentido a primeira vez que você ouviu. Então é um treino que vai acelerar o processo de aprendizado do inglês, ok? E vai desbloquear o seu ouvido para o inglês. Vamos falar inglês agora? Sua vez de falar inglês. Então, falar inglês tem que ser em voz alta para você acostumar todo o seu aparelho de respiração e fala com o inglês, ok? Então você vai falar inglês em voz alta. E eu quero saber o que as mães sempre falam aí. Vamos usar o que o Forrest estava contando para a mulher que nem estava dando atenção para ele. Ele falou, minha mãe sempre dizia, mas eu quero saber o que a mãe sempre fala. My mom always says. Então fala comigo em voz alta. My, tem que falar, ó, vem comigo. My mom always says. Tá falando em voz alta? Então vem comigo, ó, blocos. My mom always says. De novo, my mom always says. Bora juntar tudo? My mom always says. Falou? Em voz alta? My mom always says. My mom always says. Ok? O que as mães sempre falam? Deixa eu ver se tem uma clássica aqui, ó. Você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Mais uma pra coleção. A Cássia, ela falou, mama, eu não conhecia. Mom, mother, mommy. Sei lá, tem um monte, né? Então vem comigo. You. E quando a gente pega o you, o are e junta, fica your. É o jeito que tá aí, ó. Your. Fala comigo, ó. Your. Not everybody. Everybody. You're not everybody. Vamos juntar essa parte toda? You are not everybody. Vamos juntar a frase inteira? Vem comigo falando em voz alta, hein? My mom always says, you are not everybody. Ok? My mom always says, you're not everybody. Fala do jeito que sair. Não tem que estar perfeito para sair, não, hein? Next. A gente conversa em casa. Quem nunca ouviu isso? A gente conversa em casa, né? E aí você fala, não quero voltar para casa. Meu Deus do céu. Então fala comigo em voz alta. We talk at home. Em blocos. We talk at home. Vamos juntar tudo? We talk at home. We talk at home. Vamos juntar as duas frases? My mom always says, we talk at home. Medo, né? Next. Quem nunca ouviu isso? Um dia você vai me agradecer por eu pegar no seu pé. Um dia você vai me agradecer por eu não deixar você sair. Um dia você vai me agradecer. Fala comigo em voz alta. One day. You. Quando a gente junta you com will, vira you. Fala comigo, ó. You. You. Thank
me. Em blocos. One day, you'll thank me. Vamos juntar essa frase toda? One day, you'll thank me. Tá falando junto comigo em voz alta? Tem que falar, hein? One day, you'll thank me. Vamos juntar as duas frases? My mom always says, one day you'll thank me. Next. Você vai viver. Você tá lá fazendo mordrama, né? Ai, meu dedinho, eu cortei meu dedinho. Você vai viver, filha. Você vai viver. Fica sossegada. Olha o you com will de novo. You. Então, you'll leave. Vamos juntar as duas frases? My mom always says you leave. Ah, coisa que mãe sempre fala. Eu sempre vou te amar, né? Eu sempre vou te amar. Bora lá então? Tem que acostumar, Pam. All, I e will de novo. I will. Vira, fala comigo. I'll always. I'll always love you. Blocos. I will always love you. I'll always love you. Vamos juntar tudo? I will always love you. You mais will. Fica you. You. É como se fosse um you. Tenta aí. You. Tá bom? You. Vamos juntar as duas frases? My mom always says, I will always love you.